Olá, minha gente querida, lá se vai mais uma semana e o programa Eu e Você está de volta, sempre contando com essa dupla maravilhosa que faz os seus comentários sobre os assuntos da semana, o deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E os nossos assuntos de hoje são Dia das Mães, que é um dia tão especial. Falaremos sobre uma questão que eu acho da maior relevância, que é a obrigatoriedade do voto. Você é a favor do voto obrigatório? Vamos ouvir, inclusive, o povo falando nas ruas sobre esta questão que é importantíssima. Também teremos, mais uma vez, um comentário sobre movimentos neonazistas e o julgamento de uma neonazista na Alemanha. E finalizando, uma historinha muito especial. Pois é, minha gente, mas hoje é domingo e estamos celebrando o Dia das Mães, que eu considero uma das datas mais significativas dentro do calendário gregoriano, pois nós estamos, acima de tudo, celebrando a vida. O Senhor concedeu à mulher este dom tão importante, torná-la portadora da existência humana. Então, a você que está aí nos assistindo, que seja um domingo muito feliz para as mamães, para os filhos, e aqueles que têm uma mãe internada, não deixem de visitá-la. Esta é, sem dúvida, a data mais significativa, como eu disse há pouco, e você deve, acima de tudo, dar um beijo e um grande abraço nesta mulher que foi tão importante e continua sendo. E eu acho, Gerson e Pedro, que vocês dois pensam exatamente como eu. Infelizmente, nós três não temos mais o convívio da nossa querida mãezinha. Mas eu vou já iniciar um assunto que eu considero extremamente importante. Pois, por muito tempo, ao ligarmos o nosso aparelho de televisão, talvez durante um mês aproximadamente, assistíamos à convocação dos cidadãos que não estavam em dia com a justiça eleitoral a fazê-lo. Parece que havia 1,5 milhão de eleitores em falta com a justiça eleitoral. E somente aproximadamente 130 mil regularizaram sua situação. Sou uma entusiasta defensora de que se acabe com o voto obrigatório, que é uma ofensa à democracia consolidada no nosso país. Mas aí, Pedro e Gerson, vem a pergunta, que não pode calar. Que democracia é essa que te obriga a votar de 2 em 2 anos, às vezes até 2 vezes quando tem segundo turno, e se você não o fizer, ou então deixar de pagar uma multa, depois você acaba tendo a sua cidadania totalmente violada, pois terá o título de eleitor cancelado, não poderá tirar cédula de identidade ou passaporte e desta maneira não pode viajar e aí fica violado também um dos direitos mais fundamentais de nossa existência, que é o de ir e vir. E mais, não poderá acessar a escola ou universidade pública, tampouco participar de acesso a cargos públicos. Vejam, Gerson e Pedro, e é você aí que está nos assistindo, quantas são as sanções, as punições que se abaterão sobre as cabeças de cidadãos brasileiros, nossos irmãos, que por alguma razão deixaram de votar até por legítima descrença nos políticos, o que é uma realidade. Aí volto a perguntar, numa verdadeira democracia, isto é correto? Claro que não. Nós fomos às ruas, ouvir o que a população pensa e já alerto que o resultado colhido junto à população demonstra uma tendência forte que deve, desde já, nos levar a uma séria reflexão. Vamos lá, vamos assistir. Eu sou contra o voto obrigatório. Eu acho que as pessoas têm direito de querer votar ou não. Estou muito em decidir, né? Uma coisa para o nosso governo, né? Estou muito em decidir. Estou a favor. Eu sou contra o voto obrigatório, sim. Porque eu acho que tem que ir às urnas pessoas que estão preparadas para votar, para escolher o seu candidato. E só vai quem quer, né? Isso seria o ideal. Se o povo fosse mais culto,
não precisaria do voto obrigatório. Mas como ele não é culto, então precisa do voto obrigatório, porque senão ninguém vai votar. Acho que é uma ditadura, né? A gente ter obrigação de votar. Inclusive é um país que vários partidos, né? Cada dia que passa, mais partidos se formando para confundir o povo. Sou a favor, mas acho que todo mundo tem que votar. Ai, totalmente contra. Acho que você tem que votar quando você está afim de achar que você faz alguma diferença. Quando você não acredita mais nisso, não tem que fazer, né? Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, você não se conscientiza muito bem daquilo que você está fazendo. Você faz automaticamente, você faz porque é mandado fazer, é obrigado a fazer. Se você pensa numa coisa que você precisa fazer para o bem comum, então acho que você se torna mais consciente e se informa melhor do que você tem que fazer e para quem você deve dar o seu voto. Vocês viram, Gerson e Pedro também assistiram com muita atenção que se o voto fosse facultativo, claro que somente iriam votar aqueles que acreditassem que com sua escolha poderiam mudar e corrigir uma porção de coisas. A começar pelo comportamento dos políticos, que teriam muito mais preocupação com a sua atuação, com a prestação de contas de seus atos, e também o cidadão iria às urnas e votaria com consciência, por convicção, não por medo de pagar uma multa ou mesmo porque perderá o pleno gozo dos seus direitos civis. Acho que está na hora, como nós já chamávamos a atenção lá atrás, de se mudar a caduca legislação eleitoral dizendo-se não ao voto obrigatório. Gostaria de ouvir você, Gerson, e você, Pedro, também, sobre o que pensam sobre o assunto, se são contra ou a favor do voto obrigatório. Tereza, Pedro, eu vou começar hoje atendendo uma reclamação justa dos telespectadores que me perguntam por que quando eu começo a falar eu não cumprimento os que estão me ouvindo. Então, gente, muito boa noite, saúde. Tereza, claro, também sou contra o voto obrigatório, que não tenho dúvidas, mascara o real interesse da população na eleição e por tudo que você apontou. O voto obrigatório é um descrédito e ofensa à expressão direito de voto. Pois se posso anular meu voto ou votar em branco, porque sou obrigado a ir às urnas. Numa democracia formal, o eleitor vota se quiser, se achar que algum candidato pode representá-lo. Saibam que entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil é o 7º colocado e o único onde o voto ainda é obrigatório. Se o governo tivesse a coragem de fazer um plebiscito sobre o assunto, ele viria a resposta do povo como nós ouvimos há pouco. E as razões que levam o cidadão a não querer votar, todos conhecemos: frustração e decepção. Veja, por exemplo, como é possível a Comissão de Justiça da Câmara Federal ter em sua composição mensaleiros condenados pelo Supremo Tribunal Federal, como José Genuíno, João Paulo Cunha e o conhecido Paulo Maluf. Como aceitar a manobra casuística do governo Dilma de boicote à criação de novos partidos, simplesmente para eliminar futuros adversários, como a Marina Silva? E a censura do PT nacional a qualquer tipo de crítica à família Sarney na TV do Maranhão? Esse pedido foi feito pela Rosiana Sarney a José Dirceu. A presidência do Senado é ocupada pelo Renan Calheiros. Precisa mais exemplos para desestimular o cidadão brasileiro a votar? Então, como puni-lo com a obrigação de votar? Acho que está na hora de uma forte mobilização nacional para acabar de vez
com o voto obrigatório. A democracia exige o voto facultativo. Bem, essa questão é se dirigir ao público que nos assiste, que é muito grande, e eu também dou uma boa noite a todas as pessoas. Hoje é Dia das Mães, é uma data belíssima e especial, até porque consagra a relação mais profunda que um ser humano pode ter com o outro, que é a mulher, abrigá-lo dentro de si por um período de 9 meses. Minha homenagem, portanto, às mães todas e a lembrança àquelas que já foram, como é o meu caso, e de que nos deixaram tanta saudade. A respeito do voto obrigatório, é um absurdo. Concordo com vocês, concordo com a maioria dos entrevistados. O voto deve ser facultativo, como é nas democracias mais avançadas, como foi lembrado aqui pelo Gerson. O Brasil forma entre as maiores economias do mundo e é o único país a manter o voto obrigatório. O eleitor deve ter a faculdade de votar se desejar. Se não desejar votar, transfere essa obrigação e deixa para outros decidirem por ele. Ele não pode ser compulsoriamente levado às sessões eleitorais. Não é democrático e significa até uma atitude superada no tempo que precisa ser mudada. O plebiscito seria a forma mais adequada para resolver essa questão. Muito bem, Pedro e Gerson, e nós vamos continuar com outro assunto. Frequentemente aqui no programa nós temos alertado para o crescimento do neonazismo no mundo, principalmente na Europa. Na semana passada em Niterói, como vocês se lembram, e nós abordamos aqui no programa passado, 7 neonazistas usando no corpo tatuagens com suásticas e fazendo saudação nazista foram presos na Praça Araribóia após agredirem covardemente um rapaz nordestino. Responderão por vários crimes inafiançáveis e, por esta razão, ainda bem, permanecerão presos. Tem que haver punição exemplar para servir de exemplo e de estímulo a esta prática por outros criminosos. Vejam, agora na Alemanha, uma mulher de 38 anos, beat shape, neonazista, começou a ser julgada, acusada de ter matado, entre 2000 e 2007, 9 imigrantes e uma policial alemã, além de ter também assaltado bancos para financiar práticas terroristas e atentados a bombas em bairros de imigrantes. Em 1990, olha o absurdo, foi criado um comando nazista chamado de Clandestinidade Nacional Socialista, com o objetivo de combater imigrantes, considerados inimigos número 1 por este comando de extrema-direita. Um absurdo, uma discriminação, um preconceito que tem que ser abominado sempre. O processo de beat shape, que pertence a este comando, é considerado o processo do século por alguns, que defendem a pena máxima para esta mulher, ou seja, a prisão perpétua, como é o caso do presidente da comunidade turca da Alemanha. Peço a você, Gerson e Pedro, que a seguir comentem estes fatos, e especialmente o crescimento do neonazismo em todo o mundo. Pedro, Tereza querida, meus telespectadores, a minha posição só pode ser de total repúdio e muita preocupação em relação ao crescimento do neonazismo, que deve ser combatido energicamente como forma de impedir o seu crescimento. Crimes contra a vida, terrorismo e nazismo precisam receber punição exemplar para que no futuro não tenhamos outros holocaustos. Como também somos favoráveis que criminosos nazistas sejam presos, independentemente da idade, como aconteceu na última segunda-feira, quando Hans Lipschaft, lituano de 93 anos, foi preso acusado de participar de assassinato de 1,5 milhão de pessoas no campo de concentração de Auschwitz, quando foi cozinheiro e guarda nesse campo de extermínio. Afinal,
O criminoso saiu da toca onde estava escondido por todo esse tempo. Finalmente foi preso. Antes tarde do que nunca. Como é possível alguém apresentar-se como nazista ou neonazista quando o nazismo foi a coisa mais hedionda já ocorrida na face da Terra? Violação total de direitos humanos, do direito à propriedade, do direito à liberdade, condenação sem culpa, milhões de pessoas, 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, 45 milhões durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que alguém pode se apresentar como tal? Inclusive, é preciso notar um aspecto. Aqueles que se apresentam como nazistas, neonazistas, como esses de Niterói, eles estão sempre sendo surpreendidos na prática de crimes. O nazismo, portanto, está ligado a uma atitude criminosa de violência, de espancamento, de morte, de sofrimento. Mas o nazismo, o que é mais espantoso, é que ele não morreu, apesar da sua debacle total em 1945. Ele continua. Eu estive há uns 10, 12 anos atrás na cidade de Colônia e era um período eleitoral, eleições comunitárias. E havia um partido que se apresentava com símbolos nazistas, afirmando-se como neonazista, dizendo que o nazismo era a ordem que a cidade precisava. Esse partido foi derrotado, mas mesmo assim teve de 18% a 20% dos votos. Portanto, o sentimento nazista continua. Este é o grande perigo da humanidade. Ô Pedro, aproveitando esse fato real que aconteceu contigo, vou contar um fato que aconteceu comigo. Na década de 90, quando era governador Marcelo Alencar, estive numa recepção no Palácio Laranjeiras, e estava o presidente Fernando Henrique, e lá foi convidado o presidente da Alemanha, que aqui estava no Brasil, presidente Herzog. Ele se aproximou de mim e começamos a conversar sobre o problema nazista. E ele me garantiu que nazismo na Alemanha tinha acabado, não existia mais. E eu dei uma bruta gargalhada. O nazismo continua e vai continuar por muito tempo. Não há um combate real como deve haver. Vocês não sabem o que é o nazismo, esse horror. Continuamos conversando. E depois da conversa, ele partiu para a Alemanha. O que aconteceu é que quando ele chegou na Alemanha, ele soube que naquele dia mesmo que ele chegou, nazistas queimaram um prédio onde estavam imigrantes negros, famílias, diversas famílias, e morreram todos queimados por esses nazistas. E ele me enviou um telegrama depois. Berger, você tinha razão. Temos nazistas na Alemanha. Não precisei acrescentar mais nada. É essa a verdade. Com muita tristeza. Temos que combater esse nazismo sem parar. Minha gente. Pois é, Gerson e Pedro, com muita atenção, eu ouvi o relato dos dois. O relato em relação ao presidente Herzog, eu estava presente com o Gerson no Palácio Laranjeiras. E quanto a outro fato comentado pelo Pedro, eu me lembro, e que diz respeito exatamente à cidade de Colônia, eu me lembro de uma grande amiga minha, Dona Elizabeth, que visitou Colônia, a filha e a neta moravam em Colônia, e ao voltar me contou, estarrecida, o que havia presenciado. Uma passeata de neonazistas protegidos pela polícia alemã, isto em nome da democracia. Então, como é esse combate? Até que ponto nós podemos acreditar que o neonazismo é assim tão combatido na Alemanha? Fica a pergunta no ar. É por isso que neste programa nós não cessaremos, não calaremos, enquanto se levantar esse movimento que existe de nazismo no mundo inteiro. E vocês jovens que nunca souberam dessa história, que só ouvem contar, saibam que isso é uma verdade e um perigo para toda a humanidade.
Pois é, Gerson, mas nós falávamos aqui em nazismo e eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso querido amigo Miguel Crispum, que foi homenageado com a Medalha da Vitória. E no último dia 8, quando ele recebeu a medalha, lá no aterro do Flamengo, se lembrou o Dia da Vitória contra o nazifascismo. Uma data que foi criada por você quando vereador. Então não podemos esquecer esta data e também não poderíamos deixar de te parabenizar, Miguel. Mas agora vamos passar para o finalzinho do nosso programa, Gerson. E vou perguntar a você hoje tem uma historinha para nós? Hoje, minha gente, a minha historinha vai ser contada de uma forma diferente. É sobre a conversa de uma criança prestes a nascer. Na verdade, o espírito dela com Deus, até para homenagear essa data tão importante, vou chamar a Tereza para me ajudar nessa tarefa de passar para vocês essa mensagem muito bonita. Ok, Tereza? Ok. Nesse diálogo, você será o espírito da criança e eu represento Deus. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E a história começa assim: meu Deus, disseram que estarei sendo enviado à Terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim tão pequenino e indefeso? Entre muitos anjos, escolhi um especial para você. Ele estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Mas como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser te falar? Teu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi que na terra há homens muito maus. E quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar a sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque não poderei te ver mais. Seu anjo sempre lhe falará de mim. Eu estarei sempre dentro de você. Neste momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. E a criança, apressada, me pediu suavemente: Oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. O seu anjo se chamará Mamãe, Mãezinha. Que lindo, Gerson, que linda história. Uma história que não é nossa, mas que merece ser sempre contada. Bom, e com toda esta emoção, nós chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação dos dois e a você que nos assiste, que tenha sido um ótimo domingo, um excelente Dia das Mães. Muito obrigada e nos encontramos no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Um beijo carinhoso pelo Dia das Mães e até lá!